blow winds and crack your cheeks. Desvendando a estrutura de Rei Lear. Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa turma de férias do ano literário. É um prazer receber todos vocês aqui, nessa nossa leitura de Rei Lear, uma das maiores peças de Shakespeare. O ano literário é um projeto que se propõe a ler um autor por ano ou trabalhar uma temática por ano e ler os livros desse autor, dessa temática, a cada mês. A gente está lendo agora em 2024, nosso ano 1, em homenagem a William Shakespeare, um dos maiores autores de língua inglesa. Ele foi considerado no século XIX pelos autores de língua inglesa como o grande poeta do país. Então, para nós começarmos por Shakespeare, é como se a gente estivesse fazendo uma introdução mesmo à grande literatura clássica. Claro que nós temos grandes nomes da literatura que vieram antes de Shakespeare, como Homero, Dante, Erasmo, entre outros, mas eu queria que a gente começasse por Shakespeare porque é como se ele fosse uma introdução, né? Muitas coisas da nossa literatura, considerada como universal, tem como base Shakespeare. Então, é como se a gente estivesse pegando aqui a referência das referências. Claro que a gente vai ver outras referências em Shakespeare, e à medida que nós formos lendo isso, eu vou mostrando isso para vocês, mas é interessante a gente ter ele como esse marco, esse ponto de partida. E para falar sobre Rei Lear, que é uma das suas melhores peças, considerada por grandes críticos da literatura como a maior peça de Shakespeare, como uma obra-prima da literatura de Shakespeare, eu queria, antes da gente entrar no enredo da peça propriamente dito, fazer uma pequena introdução para vocês sobre como estava o contexto do período em que Shakespeare escreveu Rei Lear. Essa peça ela foi publicada e ela tem uma grande controvérsia ao redor dela, vou explicar para vocês, mas a primeira apresentação de Rei Lear provavelmente foi em 1606. Nós, aqui em 1606, já estamos sob o reinado de Jaime, ou James I. Quem foi James, Quem foi esse rei que sucedeu a grande rainha Elizabeth I, que foi um marco na história da Inglaterra. Só para vocês saberem, o período do reinado de Elizabeth foi considerado a Era de Ouro da Inglaterra. Então, o que a gente teve de transformações durante o período da Rainha Elizabeth foi muito significativo, e a gente pode considerar como uma das maiores transformações o próprio surgimento, ou melhor dizendo, o próprio engrandecimento do teatro, e a gente vai ter a Rainha Elizabeth sendo uma grande apreciadora desse teatro. A gente tem o patrocínio de várias pessoas importantes para as companhias de teatro. A primeira companhia a que Shakespeare pertence, a companhia do Lord Chamberlain, ela era uma companhia aceita pelo governo, e quando o rei James ascende ao trono, ele vai mudar o nome dessa companhia e ela vai se transformar em Kingsman. Olha só, os homens do rei. Então a companhia Kingsman, tendo como patrono o próprio James I, vai crescer bastante, é a ela que Shakespeare pertence, e a gente vai ver que esse então vai ser o período em que o teatro, principalmente o teatro shakespeariano, de quem o rei James era muito fã, para vocês verem, vocês terem noção de como Shakespeare cresceu dentro do período, como ele cresceu no seu meio. É dito que, se a gente for ajustar os valores para hoje em dia, a gente tem que Shakespeare morreu milionário, Então ele conseguiu realmente fazer a sua carreira ainda em vida. Ele era um homem muito conhecido, ele era um grande dramaturgo, ele também foi ator, mas a gente tem aqui o período, os primeiros anos. A Rainha Elizabeth morreu em 1603, então a gente está aqui nos primeiros anos do reinado de James, que não vai ser um reinado fácil. A gente não tem um parlamento aceitando com bons olhos algumas das medidas de James, e o povo mesmo não tinha tanta simpatia pelo rei James como eles vão ter
como eles tinham, na verdade, pela Rainha Elizabeth. O rei James, ele era rei da Escócia, então ele já era o James VI na Escócia, e ele vai ser o James I da Inglaterra. Então vai ser a primeira vez na história da Inglaterra em que essas duas coroas vão ser unificadas. Quem era James? James era filho de Maria Stuart, prima da Rainha Elizabeth, que tinha sido anteriormente assassinada, na verdade ela foi executada, né, por causa de conflitos entre a Escócia e a Inglaterra. A Rainha Mary era a rainha dos escoceses. Ela era católica, ela não tinha muita ligação com a igreja, mas pelo fato de ter nascido em berço católico, ela não foi vista com bons olhos pelo parlamento da Inglaterra. E aí começou a ter várias ingerências inglesas sobre a Escócia, o que trouxe uma grande animosidade entre Elizabeth e Mary, que eram primas, como eu já disse para vocês. Né? Elas tinham o mesmo avô em comum, que era Henrique VII, pai do Henrique VIII, pai da Elizabeth. Tá? Então, ela era neta, Maria era neta de Henrique VII por outro filho, né, de Henrique. Contudo, dentro de um grande esquema, e aqui eu não vou aprofundar com vocês, porque esse não é o nosso ponto, depois vocês podem dar uma pesquisada na treta que houve, né, que levou à morte de Mary Stuart. E aí, até uma curiosidade curiosa aqui, né, aquela bebida Blood Mary, ela é em homenagem a ela, né, Blood Mary, olha só. Então, para apaziguar a situação que havia ficado muito tensa após a morte de Maria, Elizabeth nomeou seu filho, James, já que Elizabeth não teve seus próprios filhos, como herdeiro do trono. Então, ele já era rei da Escócia e ele vai se tornar, então, rei da Inglaterra, unificando as duas coroas. Então, é um rei com duas coroas na cabeça. O reinado da Escócia e o reinado da Inglaterra, que, até então, eram reinos separados. E isso vai causar muita discordância entre escoceses e ingleses. Isso é uma história que tem tantas ramificações que, se vocês forem pesquisar, até hoje a Escócia quer se separar da Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, né? Quer ser parte separada do Reino Unido. Mas, enfim. O que vai acontecer é que James, ele vai se dizer um rei não católico. Lembram que a gente tem uma situação complicada entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela não é reconhecida, não era na época reconhecida, porque ela fazia parte de todo o esquema da Reforma Protestante que estava acontecendo ali naquele período do século XVI, a gente está aqui no início do século XVII. Quando Henrique VIII, pai da Elizabeth, separou a Inglaterra da Igreja Católica, a gente vai ter uma série de complicações de intolerância religiosa de ambas as partes, tá? Não falando que houve certos e errados, né, dentro desse esquema, porque vai haver um esquema de intolerância religiosa muito profundo. A questão é que Elizabeth consegue firmar a Igreja Anglicana na Inglaterra, e quando James vem ao poder, por ele ter nascido num berço católico, mesmo se dizendo protestante, a gente vai ter uma relação de instabilidade entre os protestantes, desconfiados desse rei escocês, porque, como eu disse para vocês, foi a primeira vez que houve isso na história da Inglaterra, desconfiados desse rei escocês, e para que ele pudesse ter uma certa estabilidade entre a relação, na sua relação com os protestantes, vai haver uma maciça perseguição católica. Eu queria indicar para vocês uma série que conta, né, o período, né, que a gente está vivendo aqui, que se chama Gunpowder, que é estrelado, inclusive, pelo Kit Harington, o famoso Jon Snow de Game of Thrones.
que vai contar pra gente os bastidores de uma conspiração que houve em 1605, que ficou conhecido com o nome de Conspiração da Pólvora. Inclusive, a data em que essa conspiração haveria de acontecer, mas que ela não aconteceu porque um dos membros traiu e entregou os conspiradores para o governo, é 5 de novembro de 1605. Então, tem até uma rima famosa entre os ingleses que fala Remember, remember, the 5th of November. Então, o que foi a conspiração da pólvora, né? O Robert Catesby e o Guy Fawkes se uniram com outras pessoas, eles, ambos católicos, e resolveram encher o subsolo do parlamento de explosivos, né, de dinamite, para que no dia que o rei fosse ao parlamento, e isso é um evento que acontece tradicionalmente na Inglaterra, inclusive até hoje, o rei vai ao parlamento para abrir a sessão, né? Então, havia aquela data prevista no calendário que o rei estaria no parlamento para abrir a sessão. E aí o que acontece? Nesse dia que o rei estaria lá, com toda a nobreza, eles explodiriam o parlamento, matariam a todos, né? Porque, como eu disse para vocês, havia uma maciça perseguição católica, vários padres, pessoas que professavam a fé católica estavam sendo mortas, executadas. Como eu disse para vocês, vejam aí na série Gunpowder, o primeiro episódio, já no começo do episódio, já mostra isso. Então, os católicos, eles tinham que ter as suas celebrações escondidas, ninguém podia saber. Então, havia uma tensão muito forte entre católicos e protestantes, e o rei James, quando essa conspiração ela é suspensa, né, e os seus líderes são presos e depois executados, ele acaba, então, tomando isso para si, ele faz dessa questão uma questão política muito valiosa para si mesmo, né, pede para que todos se lembrem dessa data. Então, é interessante que, com o passar do tempo, a conspiração da pólvora e a figura do Guy Fawkes, eles vão se transformar em um outro símbolo. Para quem já assistiu aquele outro filme, V de Vingança, né, o V, o personagem do filme, ele usa uma máscara que remete à fisionomia do Guy Fawkes. Então, ele acaba se representando outras coisas, né, para a história a partir com o passar do tempo, né? Então, 400 anos depois, essa história da conspiração da pólvora, a figura do Guy Fawkes, eles são lembrados de outra forma, diferentemente do que na época em que tudo isso aconteceu. Mas eu tô falando tudo isso para que vocês entendam que os primeiros anos do reinado de James não foram fáceis. Essa transição de poder, e aí eu quero que vocês peguem essa palavra, essa transição de poder, ela vai resultar em anos muito difíceis que vão levar mais na frente o sucessor de James, Carlos I, à morte, à execução. Só para vocês terem uma noção. Então, esse século XVII, né, a partir da morte da Rainha Elizabeth, em 1603, então esse século XVII, ele vai ser um século bastante conturbado na Inglaterra. Tá? Então, quem tem curiosidade aí de conhecer a história da Inglaterra, como eu disse para vocês, a gente tem aqui uma intercalação muito forte entre arte e história, e isso é muito interessante porque acaba que nós conseguimos compreender determinadas citações, determinados temas que aparecem em determinadas expressões, sentimentos desenvolvidos por esses personagens dentro da arte. E aqui eu estou falando na arte de modo geral, mas como a gente está falando de literatura barra teatro, então eu estou falando aqui em nome de personagens, em nome de temáticas, mas a gente pode encontrar isso, né, nas artes plásticas, na escultura, entre outros. Então, é interessante como a gente percebe o signo do tempo, né, dentro da arte. E a arte, ela é, para nós, uma excelente forma de entender esse tempo,
né, o pensamento, principalmente o sentimento daquele tempo, daquele mundo ali, né, daquele microcosmos, tá? Então, Shakespeare publica Rei Lear em 1606, olha só, um ano depois da Conspiração da Pólvora, ou seja, num período ainda bastante turbulento historicamente para a Inglaterra. É interessante porque a Londres de Shakespeare é muito diferente dessa Londres que a gente vê nos filmes mais antigos, porque o desenvolvimento do entretenimento, da arte, como uma forma de entretenimento, a construção de construção não, assim, mas a formatação da sociedade em bailes, em parques, em toda aquela coisa que a gente vê, né, mais na frente, na literatura vitoriana, ou então a gente vê representado nas séries, nos filmes daquela época, é uma coisa bem mais tardia em relação ao tempo de Shakespeare. A Inglaterra de Shakespeare é uma Inglaterra tumultuada. A Londres de Shakespeare é uma Londres tumultuada, ela é uma cidade suja, ela é uma cidade que não tinha muito o que se fazer. O grande entretenimento do povo, não que fosse só ele, mas o grande entretenimento do povo era o teatro. E o teatro de Shakespeare, ele vai ter muitas nuances. A gente tem um Shakespeare no início de um jeito, a gente tem um Shakespeare aqui em Lear, que talvez seja o ponto ápice da sua carreira, de outro jeito. Contudo, nós temos um Shakespeare sempre se comunicando com o seu público, que era um público multifacetado. A gente tem no chão ali do Teatro Globe o grande povo londrino, e não só londrino, né? Porque lembre que Londres era uma cidade polo, então muitas pessoas de todos os lugares da Europa estavam em Londres, então muitos iam assistir Shakespeare mesmo sem entender o que estava sendo dito, ou entendendo muito pouco. Mas mesmo assim, Shakespeare conseguia se comunicar com esse povo. Voltando aqui ao que eu estava falando, então, a arte, ela exerce esse poder de fazer com que as pessoas elas consigam entender o que está sendo dito, mesmo que a gente não consiga entender a linguagem, a língua, mesmo que eu não entenda a estrutura ou as técnicas utilizadas por um pintor, por exemplo, eu consigo me emocionar diante de um quadro porque ele se comunica comigo, passa uma mensagem, independente de técnica, de tinta, de estrutura. Claro que quando a gente sabe de tudo isso, né, enriquece o nosso olhar. A gente passa a admirar, além da mensagem, a estrutura, a técnica, os aspectos técnicos que envolvem aquela forma de arte. Mas, né, a mensagem, ela é o principal. Se falta a mensagem, se tem muita técnica, mas falta a mensagem, é inútil. É só uma coisa bonita, mas sem conteúdo. Então, é interessante como a gente consegue perceber a genialidade de Shakespeare a partir, então, do seu envolvimento, né, com aquilo que precisa ser dito. Há uma grande preocupação do dramaturgo, no caso, do poeta, em falar de uma forma que as pessoas consigam entender independentemente da língua que elas falem ou escutem, tá? Voltando aqui à história da publicação de Rei Lear, a gente tem na estrutura, na história da peça, duas publicações. Então, o que acontecia? As peças, elas eram publicadas, escritas em quartos. O que é um quarto? Vocês imaginam que é uma folha de papel. Imagina que é uma folha de papel. E a gente vai dobrá-la em meio. E depois a gente vai dobrá-la num quarto. Claro que é um papel maior do que esse que tá aqui na minha mão, tá? Vocês estão vendo um negocinho muito pequeno, mas ele era um pouco maior. Então, o que vai acontecer? As peças, elas eram publicadas nos quartos, né? Primeiro quarto, segundo quarto, nananã. Então, o que acontecia? Rei Lear foi publicado em 1606 num quarto. E este quarto de 1606
sofreu muitas modificações, até que em 1623, 7 anos depois da morte de Shakespeare, foi publicada o Fólio, o primeiro fólio. O fólio já é a folha inteira, tá? Então, em 1623 foi publicado o First Folio, né? Talvez, se vocês colocarem aí na internet, vocês vão ver muitas imagens, né, dessa grande publicação de toda a obra reunida do Shakespeare, com essa divisão característica que nós conhecemos, as tragédias, as comédias e as peças históricas. Quando se pega o quarto de 1606 e o fólio de 1623 de Rei Lear, nós vamos ter significativas diferenças. Não na história, mas em pedaços dela, cenas que foram retiradas, versos que foram retirados. O primeiro quarto tinha muito mais versos, tinha algumas cenas que a última revisão do fólio de 1623 não vai apresentar. O que é interessante é o seguinte, muitos dizem, né, que esses quartos que circulavam naquela época eram uma forma de pirataria. Vocês imaginam assim, que hoje em dia, né, até não tem tanto hoje em dia, mas antigamente tinha muito, né, a gente ia nas feiras e tinha aqueles CDs, DVDs, piratas e tal. Então, por quê? Porque as pessoas iam lá, assistiam o filme, gravavam e vendiam, né? Então era mais ou menos isso que acontecia. As pessoas iam ao teatro, assistiam a peça e de cabeça, pelo que elas lembravam, elas iam escrevendo e aí elas revendiam esses quartos. O que aconteceu muito com Shakespeare. Por exemplo, Hamlet é uma peça que vai ter várias versões, né? Mas existe uma que foi consagrada, e então é aquela que vai aparecer no fólio. O fólio, então, é considerado a obra canônica, né? Então, a obra oficial de Shakespeare. É aquela que conteve o maior número de versões dadas como oficiais. Muitos dizem até, inclusive, que essa diferença entre a versão de 1606 e de 1623 pode ter sido uma revisão do próprio Shakespeare. Por que não? Claro que com a apresentação da peça, né, o dia a dia do teatro, ele pode ter visto várias coisas que funcionavam ou não no palco, e aí ele foi modificando o seu texto, o que é uma coisa completamente plausível e compreensível, né? Então a gente tem aí uma determinada diferença de um texto para o outro. O que a gente considera como texto oficial, que é o que nós temos aqui, né, o que foi traduzido, que vocês vão encontrar como texto oficial, então é o texto de 1623. Como eu disse para vocês, são algumas diferenças que não interferem no andamento da história ou no resultado, né, dela. Contudo, algumas cenas, algumas coisas que, para nós, na leitura, né, dessa história aqui, que, como eu disse para vocês, é a de 1623, vai parecer um pouco esquisito. Contudo, né, e aí eu quero fazer uma observação para vocês, o que vocês não entenderem em Shakespeare, olha só essa observação, não estou querendo ser arrogante aqui não, mas o que vocês não entenderem em Shakespeare, provavelmente porque vocês leram errado, e eu vou dizer isso para mim mesmo, o que eu não entendi em Shakespeare provavelmente foi porque eu entendi errado, porque eu li errado. A gente vai perceber algumas coisas que a gente vai pensar que são furos de narrativa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês em Rei Lear. Por que o bobo sumiu de repente? De repente a gente tem um bobo muito atuante ao lado de Lear e depois ele some. Aí você pode pensar assim, foi um furo na narrativa. Mas a gente pode compreender de outra forma. Então, eu acredito, e eu já vi muitos críticos falando isso, e eu concordo com eles, que nada em Shakespeare é colocado por acaso. Um bom escritor, um bom autor, e aí, independente da forma como, em que esse texto seja veiculado, seja no teatro, seja na TV, seja no cinema, seja na literatura, ele não coloca nada para ser esquecido
depois. Ele não coloca nada de forma vazia no texto. Um personagem, um elemento ou um objeto, o que quer que seja, ele não aparece sem que ele vai exercer alguma função importante ou determinante na história. Então, se um personagem está aqui e depois ele desaparece, até esse desaparecimento dele tem uma razão de ser. Então, se eu coloco na história, na minha narrativa, uma faca, essa faca ela vai ter que ter uma função mais na frente. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo disso que eu estou falando, com cenas de um filme da Disney chamado Enrolados, em que esses elementos eles são apresentados na narrativa e mais na frente eles vão exercer uma função para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer a respeito da funcionalidade de elementos de objetos em cena. Um bom texto, como eu disse, ele vai apresentar então funcionalidade para tudo aquilo que é apresentado. Não aparece em vão. A palace horse. Where's your rider? Rapunzel. Rapunzel! Rapunzel! Let down your hair! Rapunzel! Rapunzel? Rapunzel! Rapunzel? Rapunzel, let down your hair! Rapunzel, I thought I'd never see you again. Continuando, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Continuando, a gente vai ter então a abertura de Lear, em 1606, uma peça que conta uma história familiar. Os conflitos nessa peça, eles são estruturalmente familiares, só que eles acabam refletindo, os problemas políticos tanto daquela época em que a peça é tratada, como da época de James I. A história, ela não é original, e isso é uma característica de Shakespeare. Ele pegava muitas histórias, lendas, coisas que ele ouvia, e ele as adaptava, e ele transforma em algo melhor, algo com a sua identidade. E a gente tem, então, uma história baseada numa lenda da Bretanha. A gente percebe pela caracterização dos personagens, pela forma como eles falam, até pelas atitudes, que essa história se passa num período pré-cristão, ou seja, um período de antes da chegada dos católicos cristãos na Inglaterra. Então a gente teve uma certa diferença de
cristianização da Inglaterra em épocas, tá? Então, Roma, que era o grande império da época, chegou um pouco, né, a ilha, né, na Inglaterra, mas não permaneceu durante muito tempo. Então a ilha, ela ficou um tempo sendo, como é que eu posso dizer, isolada, né, do restante da Europa cristã. A França já era que não tinha esse nome, tá? A gente está falando aqui do período depois de Cristo, ali, primeiro não, talvez o quinto, sexto século depois de Cristo. Então, a gente tem que, depois da queda do Império Romano, no século V depois de Cristo, esse esfacelamento da Europa, a invasão dos bárbaros, desses povos não cristãos, vai fazer com que a Europa ela tenha cada um por si, né? Até que mais uma vez, anos depois, lá para 1100 e alguma coisa, a gente vai ter novamente uma reorganização europeia a partir do Império de Carlos Magno. Mas a gente está falando aqui de antes disso, tá? A gente está falando de uma Bretanha, a gente não está falando da Grã-Bretanha, nem do Reino Unido, a gente está falando de uma Bretanha pré-cristã, ou seja, antes da cristianização, da catequização da ilha da Inglaterra, tá certo? A história, né, do rei Leir, não sei como é que fala, da Bretanha, ela foi contada por um cronista, Geoffrey de Monmouth. Vou botar o nome aqui na tela para vocês, porque pode ser que eu esteja pronunciando o nome deste senhor errado. Que conta a história de Lear, ou Leir, né, como sendo parte da história da Inglaterra. A gente não sabe se realmente houve esse rei Leir na Inglaterra, na Bretanha, no caso, mas existe a crônica que conta essa história, né, do rei que dividiu o seu reino entre os filhos, as filhas, no caso, tá? A história do Geoffrey, ela difere da história do Shakespeare. Ele pega o mote, né, o motivo da história, e aí ele cria, então, o seu rei Lear, mas se a gente pegar a crônica original do Geoffrey, ela vai ser um pouquinho diferente, principalmente nas partes finais, em relação à história do rei Lear. Então, como eu disse para vocês, o Shakespeare ele costumava pegar, se basear em alguma história, em algum fato, e então transformar essa história em sua. O que é interessante porque é como se os ingleses daquela época, que iam ao teatro assistir as peças de Shakespeare, eles mais ou menos tivessem uma noção, né, daquilo que estava sendo dito. Eles tinham um pano de fundo histórico daquilo ali. Então, a história do Geoffrey, né, essa crônica do rei Leir, não era conhecida apenas de Shakespeare, ele era um conhecimento geral. Então, acabava que as pessoas elas tinham, né, assistiam e entendiam o que estava sendo falado, o que estava sendo dito, a partir, então, né, do seu conhecimento prévio do assunto. Isso é muito comum no teatro de Shakespeare, tá? Então, ele vai escrever, né, como eu falei para vocês, essa história. Como eu disse mais uma vez, a história tem um final feliz, diferentemente da tragédia do King Lear, que a gente tem aqui em Shakespeare. E o que é interessante também para a gente entender a respeito dessa história original é que esse rei da Bretanha, e aí a gente já vai entrar na nossa história propriamente dita, não era uma coisa incomum que os reis eles dividissem o seu império em partes iguais entre os filhos. O que é uma coisa que, se a gente pensar com a cabeça de hoje, a gente vai ver que é uma coisa muito errada, porque descentralizar um poder, ou melhor dizendo, dividir uma coisa que é unificada, é muito complicado, porque acaba que rompe,
estruturas de poder que fazem com que aquele governo funcione. E, né, com as gerações, né, se passando, o que a gente vai ver comumente na história é que essas divisões elas vão provocar guerras entre esses parentes, o que é uma coisa que a gente vê, inclusive, aqui em Lia, né? Eu estava falando de Carlos Magno, inclusive, foi um dos que dividiu o seu reino entre os filhos, e isso foi um grande erro, né? Porque o poder que ele alcançou, a grandiosidade do Império Franco naquela época, do reinado de Carlos Magno, totalmente acabou com ele, porque quando ele divide o reino entre os filhos, isso vai gerar, como eu disse para vocês, um enfraquecimento. Acho que a palavra que eu estava procurando era essa, é um enfraquecimento do poder. Essas subdivisões, elas não vão ser inteligentes, de um ponto de vista estratégico e político. Contudo, era uma coisa muito comum nesse período. Então, a atitude de Lia em dividir o seu poder, o seu reino, ela não é de todo errada para os parâmetros da época, repetindo. O que vai ser perigoso, o que vai ser danoso para a família de Lia, e aí a gente tem, mais propriamente dito, o coração dessas filhas de Lia, é o fato de ele colocar uma moeda, né, como troca dessa doação, dessa partição de bens que ele está fazendo. A gente vai, inclusive, ver que o motivo, e aqui eu vou chamar de motivo, um tema recorrente que vai aparecer nessa história, tá? Então, o motivo é amor. Ele vai ser um motivo em Shakespeare que não é, aparentemente, né, uma coisa, como é que eu posso dizer? Positiva, tá? O motivo amor, o tema amor, sempre que o amor aparece em Shakespeare, ele vai trazer como desencadeamento uma tragédia. E aí a gente pode fazer diversas conjecturas, diversas. As consequências desse motivo, né, que é o amor, que leva à tragédia, vão aparecer, não muito longe, um século e meio depois, mais ou menos, no início do romantismo, né? Como eu disse para vocês, os poetas, os autores ingleses, europeus, que vão conhecer Shakespeare, Shakespeare, ele vai ser um grande fomentador, vou usar essa palavra aqui, mas eu não sei se é bem isso, mas eu vou usar aqui para vocês entenderem, do surgimento no teatro na Alemanha, porque quando as peças de Shakespeare, isso depois da morte dele, tá? Vão ser montadas na Alemanha, traduzidas para o alemão, não havia uma tradição teatral na Alemanha. Então, com Shakespeare, com as montagens de Shakespeare que começam a tradição teatral na Alemanha. Então, ele acaba sendo uma grande inspiração para os poetas e autores, né, a partir de então. Então, o romantismo surge na Alemanha, no século XVIII, e o que é interessante é a gente ver que, fazendo uma correlação, a gente pode perceber uma grande influência shakespeariana no romantismo alemão. Então, e para quem já estudou um pouquinho de literatura, sabe que o romantismo ele tem como grande motivo esse amor que acaba em tragédia. Voltando aqui ao nosso Rei Lear, outro motivo que vai aparecer, e a gente tem uma tendência de Shakespeare muito forte, que é repetir uma palavra várias vezes, né? É como se fosse uma memorização que ele quer que o público perceba, né, auditivamente, no caso, e para nós leitores, a gente perceba essa repetição de palavras, porque esse motivo ele vai se repetir. Então, a gente já tem no começo da peça
né, na cena entre Lia e Cordélia, o primeiro grande motivo dessa peça. E eu vou ler aqui para que vocês entendam a grandiosidade disso, né? Quando Lia exige das filhas que elas expressem o seu amor por ele, e a gente vai ter a grande adulação que as duas mais velhas, Goneril e Regan, vão fazer quando Cordélia ela vê tudo aquilo, e a gente tem uma Cordélia que tem a sinceridade como um compromisso moral, ela vai dizer assim, não, eu não vou fazer isso, né? Entre outras palavras, não é assim que ela fala, né? Mas ela diz, olha, eu não vou fazer a mesma coisa que elas estão fazendo. Elas estão fazendo uma coisa errada. Elas estão colocando em palavras falsas aquilo que não é verdade. A gente pode amar, né, o nosso pai, a nossa família, a nossa mãe, etc., de uma forma em que o amor ele vale na justa medida do que ele vale. Entendem? Então, assim, é isso que Cordélia está querendo dizer. Ela sempre o amou, mas na justa medida em que aquele amor vale. Então, não é que se ame mais ou se ame menos, mas se ama na medida exata. Então, quando ela coloca na balança que um dia ela vai se casar, né? E esse dia está bem próximo, que um dia ela vai se casar, que um dia ela vai ter filhos, que ela vai constituir uma família, ela vai dizer assim, cada um vai receber a medida do amor que merece. Eu não vou amar você mais que tudo, porque outras pessoas também vão merecer o meu amor. Entende? Então, o primeiro motivo que a gente vai ter aqui nessa peça, certamente, é a palavra nada. Lia fala para ela, nada? Né? Quando ele pergunta, que diz para ter um terço mais poupudo que o das irmãs? E ela responde, nada, senhor. Nada. E ele pergunta mais uma vez, nada? E ela responde, nada. Olha só, 3 vezes já apareceu nada aqui. E aí Lia vem com a talvez grande frase, né, que se assegura aí esse motivo, como eu disse para vocês. Não vem nada de nada. Fale de novo. E ela diz, mais uma vez, infeliz não sou capaz de botar na boca o coração. A vós eu amo, nem mais nem menos do que é meu dever. Então, nada vem de nada. O que é o nada? O que é o nada nessa fala do Lia, né? Nada virá de nada. Ou seja, o nada, ela não vai ter mais nada, zero, coisa nenhuma. Virá daquele nada que ela falou. Ou seja, o seu nada, Cordélia, a sua fala, a sua suposta falta de amor, resultará em nada. Você não vai ter mais nada. Entendem? Acabou para você, Cordélia. Não, você não vai ter mais pai, você não vai ter mais irmãos, você não vai ter mais herança, você não vai ter mais reino. Você foi banida. Mais uma vez, a gente fala sobre banimento em Shakespeare. A gente já leu até aqui, né, 7 peças. E a gente teve esse tema do banimento em 3, agora com Lia. Romeu e Julieta apresenta o tema do banimento, que é uma coisa que arrasa Romeu. A gente teve o tema do banimento em Ricardo II também, que arrasa, né, os dois personagens envolvidos no banimento. Então, quando Lia bane Cordélia aqui, ele não está só banindo ela do espaço físico do seu reino, ele está banindo-a de ser sua filha. E o que é interessante é que a gente tem aqui, claro como o dia, que ela é a sua preferida. Então a gente vai ter agora, neste momento, um coração se partindo, o de Cordélia. Mas ela não abre mão de ser verdadeira, tanto é que ela fala.
tão jovem, meu senhor, e verdadeira. Não tem como ela ser diferente, é isso que ela é. Ela não renega a si mesma, ela não deixa de ser quem ela é por causa de um pedaço de terra. Ela não se submete a mentiras como as outras irmãs fizeram. O que é uma coisa interessante, e eu espero que vocês tenham assistido a live que eu fiz com o Chico, né, Francisco Escorcim, e o Chico levantou uma questão que eu achei muito válida e muito interessante, que é o seguinte: até então, a gente não tinha percebido, ou melhor, até tinha, mas a gente não tinha dado como errado o que as outras falaram. A adulação que as mais velhas falaram. A gente só percebe que aquilo é falso, ou melhor, que aquilo é errado, quando Cordélia fala. Se a Cordélia não fosse aqui o voto de Minerva, né, se a Cordélia não tivesse desequilibrado essa balança, a gente ia ter aqui uma atitude totalmente compreensível das duas mais velhas. Por quê? Porque foi o que ele pediu. Então, quando a gente coloca as duas situações diante de nós, o pedido de Lia e a resposta das filhas, a gente vê que o esperado seria o que as duas mais velhas fizeram, não o que Cordélia fez. Embora o que Cordélia fez tenha sido a coisa mais correta. Sobre isso, o Northrop Frye vai fazer uma observação que eu achei muito interessante quando ele diz assim: qual é a causa do amor, da amizade, da boa-fé, da lealdade ou de qualquer virtude essencialmente humana? Nada. Não há um porquê para isso. Elas simplesmente acontecem. Então, assim, ela, como eu disse antes, né, ela o amava na exata medida do que aquele amor valia. Quando Cordélia diz que ama conforme o seu dever, ele não era a fórmula que ele esperava. Ele dizia, ele queria um isto por aquilo. Ele queria uma troca, uma prova de amor por um pedaço da Inglaterra. E não é isso que Cordélia oferece. Por quê? Porque para ela, o amor é o que ele é. Ele não precisa ter uma causa, ele não precisa ter uma herança para que ele aconteça. Então, quando ela desmascara a falsidade das irmãs, ela acaba nos colocando, e eu acho que e é muito significativo isso ser no ato 1, cena 1 da peça, porque já no começo da peça, já no início de tudo, a gente é apresentado a essa característica tão forte dessa personagem que nos leva a pensar sobre nós mesmos. Será que no lugar, né, das irmãs mais velhas, se eu tivesse ali naquela situação, como eu me comportaria? O que eu falaria? Né? Será que eu adularia? Até porque a adulação, a forma de agradar o outro, torna a pessoa que agrada instantaneamente amável, né? Então, acaba sendo isso que todo mundo procura, ser amável, ser agradável. E quando Cordélia não agrada, porque a verdade, quando ela é colocada de forma tão sincera, ela acaba trazendo um risco para aquelas pessoas que falam, que pronunciam essa verdade. É isso que acontece com Cordélia, é isso que acontece com Kent também, quando ele se coloca entre o rei e a filha. Lia tá tão irado, e aí a gente fala aqui dos pecados capitais. A gente coloca para cada virtude existe um pecado capital correspondente. Então, quando a gente coloca, né, essa sinceridade de Cordélia à frente, né, quando ela brilha como uma luz, a ira dele se levanta. A gente percebe ao longo da narrativa que Lia nunca foi um homem que conseguiu dominar o seu gênio. Ele tinha esse gênio forte,
ele tinha esse temperamento mais pesado. Então, quando Kent se levanta para defender Cordelia, ele diz, olha, não se coloque entre o dragão e sua fúria. Não se coloque, porque vai sobrar para você. Mas mesmo assim, Kent também, um defensor da verdade, vai se colocar mesmo assim e acaba sendo punido por isso. Então nós temos aqui 2 personagens banidos, punidos por serem sinceros, por serem verdadeiros, por falarem a verdade. E a gente tem personagens falsos, mentirosos, que são beneficiados por serem falsos e mentirosos. E aí a gente começa a perceber um tom aqui em Rei Lear, que é a inversão dos papéis, a inversão de valores. O que é certo é punido e o que é errado é premiado, é beneficiado. Mas por quê? Né? E aí a gente tem mais ou menos uma resposta numa fala, na próxima cena, do Duque de Gloucester, que ele vai dizer o seguinte: esses recentes eclipses do Sol e da Lua não nos prenunciam nada de bom. Embora o conhecimento da natureza possa dar estas ou aquelas causas racionais, mesmo assim a natureza se vê açoitada pelas consequências. O amo esfria, os amigos brigam, os irmãos se separam, nas cidades motins, nos países discórdias, nos palácios traições e quebradas as ligações entre o filho e o pai. Esse meu vilão, ele está falando aqui do próprio filho, né? Porque a gente tem o segundo arco da história. A gente entra já nesse assunto em detalhes, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui a essa fala do Duque. Esse meu vilão se enquadra nessas previsões. É um filho contra o pai. O rei se afasta do caminho da natureza. É um pai contra a filha. Já vivemos o melhor de nosso tempo. Maquinações, fraqueza interior, traição, toda espécie de desordens nos levam inquietos para a cova. Tá? Então, ele vai colocar a culpa, entre aspas, dessa situação incomum que está acontecendo nos eventos naturais. É como se fossem maus presságios de tudo que está acontecendo. Não é a primeira vez que isso acontece nas peças de Shakespeare. Nós temos lá em Júlio César, peça que a gente estudou no março aqui do ano literário, um mau presságio também vindo da natureza. Existiram vários presságios para que César não fosse aquele dia ao Senado e tal. E uma das coisas que acomete esse evento, né, que antecede esse evento, é uma tempestade. E aqui a gente vai ter o quê? O Duque de Gloucester nos dizendo, né, que várias coisas anormais estão acontecendo na natureza. É quase um sinal do Apocalipse. Isso nos lembra uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus diz assim, olha só. Jesus respondeu: atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa de meu nome. E aí, Jesus continua falando aqui sobre, né, esse princípio do fim de tudo. E eu quero que vocês entendam o seguinte, embora essa história se passe numa Bretanha pré-cristã, Shakespeare, ele tinha o total conhecimento de tudo isso. Né, assim, de tudo isso que eu digo assim, da Bíblia, né, dessa leitura, ele tinha outras prévias leituras, então não era estranho que houvesse uma intercalação aqui de linguagens. Então, quando o Duque de Gloucester fala tudo isso, né, esses eclipses, esses sinais, o filho Edmundo, nosso vilão da história, um dos pelo menos, né, ele vai negar tudo isso, né, ele vai dizer assim, essa é a grande tolice do mundo, a de que
Quando vai mal nossa fortuna, muitas vezes como resultado do nosso próprio comportamento. Certo? Olha só. Culpamos pelos nossos desastres o sol, a lua e as estrelas como se fôssemos vilões por necessidade, tolos por compulsão celeste. Safados, ladrões e traidores por predominância das esferas, bêbados, mentirosos e adúlteros por obediência forçada a influências planetárias. E tudo aquilo em que somos maus por impacto divino. Edmundo é um bastardo, então ele tem sobre si esse mau signo de ser um bastardo, de ser uma pessoa que foi rejeitada no seu nascimento. Então ele vai dizer assim, eu seria o que sou, eu continuaria tendo esses mesmos valores, esse mesmo comportamento, essa mesma cabeça, independente da estrela que tivesse sob o firmamento no dia que eu nasci. Ele fala, né, ó, eu seria o que sou se a mais casta estrela do firmamento brilhasse no meu bastardamento. Ou seja, aqui a gente tem um impasse de valores sendo colocados para nós. E é interessante que essa segunda trama, a trama do Duque de Gloucester e seus filhos, Edgar e Edmundo, Edgar o filho natural, Edmundo o filho bastardo, ele vai nos mostrar, e aqui, né, eu acredito que seja o entrelaçamento dos dois pontos de vista, tanto da questão da natureza, e a natureza ela vai ser muito evocada nessa peça o tempo todo, tanto a natureza como uma, e aí a gente tem o Edmundo falando assim, como uma deusa, aquela que é capaz de tudo realizar por ele, como a natureza do ser. Então a gente tem dois significados para essa palavra natureza aqui. A natureza como meio, como a terra, como aquela coisa que provém, né, aliás, que provê o ser humano, é ela que nos dá o sustento, o sol, a lua, as estrelas, a terra em que pisamos. Então, sem a natureza a gente não tem nada, certo? Ó, lembrando mais uma vez, a gente não está falando aqui do Deus cristão, tá? Então vamos fazer essa suspensão aí de descrença, tá? Então assim, a gente tem essa natureza que provê o ser humano, que é a grande mãe que abraça todas as coisas, e a gente tem a natureza do ser humano, a natureza daquilo que nós somos, aquilo que é natural para nós. Então Edmundo fala de uma natureza, enquanto o Duque de Gloucester fala de outra, embora o nome seja o mesmo. Então a gente já é confrontado desde o princípio da peça a essa ambiguidade que vai ser colocada para nós o tempo todo. Essa peça ela é composta o tempo todo por duplos, por coisas que existem em pares. A gente tem tanto a trama do Lear e as filhas, como a trama do Gloucester e dos filhos, são histórias que se espelham uma na outra. Tanto pela vilania dos filhos, e aí a gente tem, né, o trio Gunnar, Regan e Edmundo, como pela benevolência dos outros filhos. E a gente tem do outro lado Edgar e Cordélia. E a gente tem os dois, Lear e Gloucester, nesse estado de cegueira. E aí eu não vou adentrar, vou deixar para a próxima aula, para essa aula não ficar muito grande, no que vai acontecer com Gloucester, na verdade, que vai levar a uma cegueira real, mas veja como tanto Lear como o Gloucester não conhecem os próprios filhos. Quando eles são confrontados com as palavras, e aí a gente tem que lembrar que aquele velho ditado, né? As palavras, o que vale é a atitude, né? Então, palavras bonitas, principalmente, como as que Gunnar e Regan falaram, elas são muito fáceis de serem pronunciadas. Mas a atitude, aquilo que é de verdade, aquilo que parte do que é real dentro da pessoa, aí
né? É quem revela quem você realmente é. E a gente vai ser colocado nessa peça diante dessa interrogação. Quem eu realmente sou? E aí eu queria apresentar a vocês o nosso personagem que talvez seja a voz mais interessante dentro dessa peça, que é o bobo. Quem é esse bobo? Né? O que ele faz? Qual é a função dele? A função dele era fazer o rir. Ele tinha apenas essa função. E veja que durante a peça, ele fala coisas que a gente não consegue compreender ou captar. Ele está cantando, ele está fazendo piadas, mas, né, tudo que o bobo faz leva a gente a entender que, na verdade, as palavras dele são sinceras. Ele que é a figura de sabedoria dessa peça. Lembra que a gente está aqui numa inversão de valores. O mundo está todo invertido. Os velhos são tolos. O tolo é sábio. Os filhos bons são punidos. Os filhos maus são beneficiados. Então, sobre o bobo, o Frank Kermode, ele vai fazer uma observação que eu achei brilhante. Ele vai dizer o seguinte: o bobo é agora a fonte da sabedoria, delineando fantasticamente o mundo que foi virado de cabeça para baixo. Tem um livro, né, de um autor chamado N.G. Welsford, vou colocar o nome do autor aqui. Em seu valioso livro sobre o bobo, encontrou na ação desta tragédia a grande inversão da Saturnália. A Saturnália era o clássico festival de inverno de Roma, lembrado na Noite de Reis, quando amos e servos trocavam de lugar, e um rei de zombaria e um menino bispo governavam por um dia esse mundo de cabeça para baixo. Aqui Lia, despido de adições em sua senilidade, e aí ele vai chamar essas adições de aquilo que ele traz sobre si, suas roupas, sua coroa, né, tudo aquilo que ele consegue portar, tá? Então ele vai chamar isso de adição. Então, quando ele diz assim, aqui Lia, despido de adições em sua senilidade, descobre o que os maus já sabem desde o berço, que neste mundo não há justiça poética. A Renascença, como São Paulo, encontrou muito de valor na loucura. E Erasmo, que escreveu um famoso livro a respeito, também registrou o ditado: reis e bobos nascem, não são feitos. Do qual Shakespeare, talvez, se tivesse lembrado quando faz Lia indagar: chama-me de bobo, menino? E recebe a resposta: todos os teus outros títulos tu deste, com esse nasceste. Então, olha só, da boca do bobo saem as palavras mais interessantes e talvez as chaves de leitura desta peça. Eu vou encerrar aqui com uma das frases do bobo, que talvez seja o resumo dessa peça, que talvez nos dê uma luz a respeito do que é a velhice. E eu acho que nessa hora, quando o bobo fala isso, a gente, espectador, leitor, deve se calar e pensar nisso e trazer para a vida. Olha só, ele diz o seguinte. Ele está conversando com Lia, né? E aí ele fala o seguinte: se fosses meu bobo, vovô, esse é o bobo falando, eu te surrava por ficares velho antes do tempo. Do que Lia responde: como é que é? E o bobo fala: tu não deverias ter ficado velho antes de ficares sábio. Então, eu acho que a gente não é só uma fala bonita, isso aqui. Isso aqui é uma lição que a gente deve trazer para a vida. Tu não deverias ter ficado velho antes de ficares sábio. Sabedoria, ela não vem com a idade. A gente tem a prova disso aqui, né, com esses dois velhos, tanto o Duque de Gloucester como o Rei Lear. Que
alimentavam as cobras dentro da própria casa e não conheciam os filhos verdadeiros. Então, que a gente entenda, né, que a sabedoria ela vem muito mais daquilo que a gente consegue aprender com tudo que nos acontece. Que a gente consegue tirar lições preciosas de tudo isso, que a gente consegue aprender a enxergar as coisas como elas realmente são. Eu acredito que um dos princípios de ser sábio é saber lidar com o próximo, consigo mesmo, mas especialmente, e eu acho que talvez aqui a gente encerre a aula de verdade, é ter autoconhecimento. Era uma coisa que os dois aqui não tinham. Eles não se conheciam. Tanto que o rei Lear precisava de provas do amor das suas filhas. Então, que fique aqui, né, pra gente encerrar essa aula de hoje, essa frase do Bobo, esse personagem tão interessante. E pra gente encerrar sobre o Bobo, é interessante que o Bobo, ele fica na narrativa até o momento em que Lear perde completamente a mão. Quando Lear enlouquece, o Bobo some. Então é como se ele fosse ainda a última luz, né, de sanidade que existisse na cabeça daquele homem. Então quando ele perde tudo, o Bobo vai embora. Né? Então é quase como se o Bobo não existisse. É como se ele fosse uma parte do inconsciente de Lear ali, né, projetado em uma pessoa para que essa pessoa pudesse lhe falar a verdade. Mas quando ele perde tudo, esse Bobo vai embora. Então é um grande significado o Bobo sumir no momento exato da peça, tá? Então, eu vou encerrar aqui. A gente volta na próxima aula, continuando a falar sobre os personagens e sobre os temas que a peça toca a respeito de senilidade, de loucura, de vilania, de redenção, de perdão e tudo mais, tá bom? Então, até a próxima aula.